querido Deus, nosso Pai, ao abrirmos o Teu livro, a Tua palavra, que possamos ouvir a Tua voz. Vivemos num tempo onde há tantas informações, tantas vozes, e por vezes nós nos sentimos como que perdidos. Mas o Senhor nos orienta a perguntarmos pelo bom caminho. E o Senhor nos diz para andarmos no bom caminho. E nós entendemos que isso só é possível pela Tua graça, pela Tua bondade. E que nesta hora Tua graça e bondade sejam derramadas sobre nós. Pedimos o Teu favor em Jesus. Amém. Jeremias capítulo 6, verso 16. E antes de ler eu queria fazer 3 comentários baseados na Bíblia. A Bíblia fala de coisas novas e coisas velhas. E o Senhor Jesus disse que um líder religioso que é versado na palavra, ele é como um pai de família que tira da palavra, que é um baú, coisas novas e coisas velhas. Você pode ficar pensando nas coisas antigas e até achar que elas são melhores, mas você pode também pensar nas coisas novas e achar que elas são melhores. Quem tem que decidir sou eu, é você. O que é melhor? Não é sobre isso que nós vamos tratar. Se o melhor é o antigo ou se o melhor é o novo, o velho ou o atual. Porque a palavra é como um baú de onde nós podemos tirar coisas novas e coisas velhas. Mas a Bíblia nos recomenda também, através de Paulo, que devemos despojar-nos do velho homem que se corrompe. Quer dizer, o velho também se corrompe. Os cabelos brancos, que poderiam ser um símbolo de sobriedade, eles podem não representar isso. A Bíblia diz que quando nós estamos em Jesus, 2 Coríntios 5,17, nós somos novas criaturas. E se Deus diz que nós temos que ser renovados, a palavra diz que nós devemos ser transformados em nossa mente. Nós precisamos cuidar com tudo o que acontece no nosso dia a dia. E eu queria que você estivesse muito atento e não entendesse mal o que eu tenho para dizer hoje, porque eu vou dizer com todo carinho, com todo amor, e como alguns de vocês gostam que eu diga, com 2 colheres de mel. Mas é assim, alguém tem que mostrar o rumo, o norte, alguém tem que mostrar o caminho, e eu sinto no meu coração, e falo isso com tristeza e dor, que nós estamos perdendo o norte, nós estamos perdendo o rumo, e nós estamos perdendo o rumo numa porção de coisas. Amados, vejam o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 6, verso 16, que você já encontrou, já está aí, nas suas mãos. A palavra de Deus diz assim: assim diz o Senhor, não é qualquer um que está dizendo, é o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Deus recomenda que eu pergunte pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Se Deus está dizendo isto, é porque provavelmente há algum caminho errado. E qual é o bom caminho? Eu não estou dizendo que o bom caminho é o caminho dos meus pais. Não é isso que eu estou dizendo. Porque há filhos cujos pais não foram um bom exemplo. Mas há filhos cujos pais foram bons exemplos. Mas qual é o bom caminho que Deus está mandando perguntar? E eu vou elencar aqui alguns deles. Eu vou dizer que nós temos que consultar a bússola
E a bússola é a palavra de Deus. Por exemplo, você pode ler qualquer livro. As livrarias estão hoje, inclusive algumas das nossas, lamentavelmente, elas estão abarrotadas de livro de autoajuda. O que é um livro de autoajuda? É o livro que diz que a solução está dentro de você. Eu não tenho nada contra, nada. Pelo contrário. Nós estamos precisando, não é de autoajuda, nós estamos precisando da ajuda que vem do alto. É diferente, porque a solução não está dentro de mim, ela não está dentro de você, ela não está dentro de nós, a solução está em Deus. A palavra é a Bíblia, é a palavra pela qual nós devemos ser guiados, como pessoas, como famílias e como igreja. Como nação eu não posso falar, porque não dá. Mas como pessoa, como família e como igreja eu posso falar. Nós temos que ser guiados pela palavra. E sabe o que é que está nos guiando hoje? É o vovô Google. É a vovó internet. Também não tenho nada contra, porque eu também uso. Eu tenho smartphone, eu tenho tablet, eu tenho computador, eu tenho tudo. Graças a Deus. Mas eu não sou guiado por isso. Eu sou guiado pela palavra. É a palavra. Hoje, nós corremos o risco, e talvez aqui dentro, e talvez você que está me acompanhando aí, também corra esse risco, de darmos muito mais valor às mídias sociais do que a palavra. Saiu na mídia social, isso é o que vale. Não é. O que vale é a palavra de Deus. O bom caminho é a palavra. O bom caminho também pode ser representado nos heróis do passado. Hebreus 11, por exemplo. E você acha que porque eles estão ali na galeria dos heróis da fé, eles eram santos? Eram santos porque Deus os tornou santos. Mas eles eram tão defeituosos quanto eu e você. Eu tenho um sermão que não vai dar tempo de pregar aqui. E aliás tem muita coisa que eu gostaria de pregar, mas não vai dar tempo. E acho que mesmo que eu vivesse 100 anos não daria tempo. Não é a galeria dos heróis. É a galeria dos iguais. Iguais a nós. Iguais. Quando você vê lá um Davi igual a nós, qualquer um pode olhar lá, igualzinho a nós. Mas seria bom nós olharmos como eram os heróis da fé. É um bom caminho. Seria bom nós olharmos como era a igreja adventista do sétimo dia nos seus primórdios. Como era. Vocês já perceberam que nós ficamos grandes demais? Nós ficamos tão grandes, mas tão grandes, que nós perdemos as medidas. Perdemos as medidas. E eu não estou falando de um sapato, ou da medida de um terno, de uma roupa, de um vestido, de um blazer, não. Eu estou falando das medidas espirituais. Nós perdemos as medidas. E dá a impressão que nós estamos mais interessados em números do que em pessoas. Olha para o nosso início como igreja adventista do sétimo dia. Os pioneiros, eles davam a vida pela igreja, porque a igreja era baseada completamente na palavra. Hoje nós vamos misturando as coisas, e às vezes nós temos que pregar um monte de assuntos e nós fugimos da palavra. Tem que ser a palavra. Não pode ser nada além da palavra, nem menos nem mais, mas a palavra. Tiago White morreu antes da hora de tanto trabalhar. Carlos Fitti morreu 8 dias antes de 22 de outubro de 1844, porque num dia só fez 3 cerimônias batismais e pegou uma pneumonia ou qualquer coisa similar.
Eles davam a vida. Vamos deixar um pouquinho o antigo, os primórdios da igreja, os nossos primeiros, e vamos pensar em nós, quando nós cremos pela primeira vez. Você que não nasceu na igreja como eu posso usar esse jargão, nascer na igreja, porque eu nasci dentro da igreja, porque a igreja era dentro da minha casa onde eu nasci. Você que não nasceu já como membro, como filho de adventista, mas que foi transformado em algum momento. Você se lembra como é que eram os seus primeiros dias? Como você era fervoroso, como você era fervorosa? E nós, os que nascemos já como filhos da igreja, quando nós entendemos a salvação, você se lembra as nossas reações? Você lembra disso? Por que nós perdemos isso? Olha para o bom caminho, olha as veredas antigas. Qual é o bom caminho? Anda por ele. Não vá pelos atalhos. Nós dizemos que somos criacionistas. Dizemos ou não? Mas muitos de nós vivemos como evolucionistas. Sabiam disso? Nós dizemos que somos criacionistas, e esse é o bom caminho. Porque a palavra diz que tudo veio das mãos de Deus, é criacionismo. Mas nós vivemos como se fôssemos evolucionistas. Família. Deus criou o homem e a mulher, a família. No princípio, lá no Éden, a sigla era MF, macho e fêmea. Qual é a sigla hoje? A sigla hoje, olha aqui, escute, LGBTQIAP+. Daqui a pouco vão faltar letras do alfabeto. Não tem nada de homofobia. Eu estou falando das veredas antigas, o caminho. E como era o caminho no Éden? O caminho no Éden é que Deus criou um homem e uma mulher. O sábado, o bom caminho. Nós entendemos que o sábado é um sinal entre Deus e o homem, assim a Bíblia o diz. Não é o homem que está dizendo, é a palavra. É um sinal entre Deus e o homem. É sinal de adoração. Adoração. Como passamos os nossos sábados? Nós ainda temos aquele hábito de na sexta-feira à tarde, quando o sol está se pondo, reunir a família, cantar um hino, ler um trecho da Bíblia, orar e dizer: Senhor, obrigado porque o sábado chegou. Ainda fazemos isso? Ou o nosso sábado virou um dia quase que como qualquer outro dia da semana? Sexo. Segundo a orientação de Deus, dentro do casamento, nem antes e nem fora do casamento. Foi assim que Deus orientou. Eu não fiz nenhuma pesquisa científica, tá? Mas eu, como pastor e como pregador há mais de 45 anos, eu faço as minhas pesquisas diariamente. E eu tenho visto que muitas famílias têm se acabado, porque não respeitam o que Deus deu, do jeito que Deus deu, a bênção que Deus deu, chamada sexo, lá na criação. E todos os que desrespeitam, filharada. Todos os que desrespeitam, um dia colherão o fruto. Porque a palavra diz assim: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O dinheiro. Jesus disse para juntarmos tesouro no céu. Não é para juntar tesouro aqui. Muitos são infelizes, porque não seguem os conselhos de Deus. Estão ajuntando as coisas aqui. Chega um momento que os 10 dedos das 2 mãos, eles não conseguem segurar mais as coisas.
E elas começam a extrapolar, escapar pelos vãos. Dinheiro, poder. Quem quiser ser o maior, disse o Senhor, tem que ser aquele que serve. Ô, gente, vocês já viram que está todo mundo atrás do poder? Nós temos que votar daqui uns 2 meses aí, pouco menos talvez. Você acha que estão preocupados com você? Estão preocupados com o poder. E eles fazem parcerias que jamais teriam coragem de fazer, não fosse pelo poder. E lamentavelmente, às vezes dentro da igreja, também há uma luta pelo poder, porque o poder é gostoso. O poder dá substância para a sua vida, mas o poder é passageiro. Quem quiser ser o maior, aquele que serve. Uma palavra sobre adoração. Eu tenho repetido aqui, vocês são testemunhas disso. Um binômio, adoração e louvor. Estão lembrados? Adoração e louvor. Por quê? Porque a adoração é o meu reconhecimento de que Deus é Deus. Nada mais. Louvor. Porque o Senhor é o meu Salvador. E eu tenho que louvá-lo. Criador e Redentor. Criador e Salvador. Queria parabenizar vocês, viu? Pela música bonita. Contextualizada. Uma música atual. Mas sem perder a importância daquilo que é importante, baseada inclusive no Apocalipse, nas 3 mensagens angélicas, cantada de um jeito jovem. Louvado seja Deus. Adoração, nós perdemos o rumo. Hoje nós fazemos músicas que valorizam o homem, a mulher, mas não valorizam Deus. E olha, as músicas, assim como as pregações, as poesias, todas essas coisas deveriam valorizar Deus, mostrar Deus, e não eu. Educação de filhos. Que meus pais me ensinaram. É um bom caminho. E eu me lembro do meu pai falando 2 coisas muito fortes para mim. Honestidade e trabalho. Ele falava isso. Honestidade e trabalho. Em honestidade ele dizia assim: aquilo que é seu, aquilo que é do outro, é do outro. Nós nunca tivemos facilidade em pegar alguma coisa que não fosse nossa. Nunca. Porque o pai nos disse que aquilo que é nosso, e o que não é nosso é de alguém. Olha, se a esposa não é minha, ela é de alguém. Dá para entender? Se o dinheiro não é meu, ele é de alguém. Se o livro não é meu, ele é de alguém. Trabalho. Irmãos, com o trabalho a gente consegue muita coisa, viu? Muita coisa. O trabalho honesto. Você pode ser patrão ou empregado, mas tem que ser honesto. Tem que ser honesto. Claro que nós vivemos dentro de um contexto que quando você paga todos os impostos, sobra quase nada. Mas ainda assim nós precisamos ser honestos. Deixa eu compartilhar com vocês uma coisa assim muito pessoal. Sobre educação de filhos. O nosso filho se casou há 38 anos. Ele se casou num domingo. No sábado de noite, Mari e eu estávamos deitados na cama. E a gente sempre, no meu caso, por exemplo, eu sempre prezei por ter uma cama grande. Mesmo porque eu sou espaçoso, né? Então tem que ter uma cama grande. E o nosso filho, na última noite em que passaria como solteiro em casa, nós estávamos assistindo alguma coisa, eu acho que na televisão, ele veio e se deitou no nosso meio, assim, entre a Mari e eu. A Mari começou a chorar, e é normal, né?
Porque ela pensava assim, é a última noite que o filho passa em casa, amanhã ele vai começar a família dele. E está tudo certo, porque é assim que tem que ser. A Bíblia diz, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam uma só carne. Olha que coisa linda que Deus expressa para nós, né? Jovens e velhos, viu? Aí o filho falou assim, mãe, não precisa chorar não, eu vou ser sempre seu filho, né? E é verdade isso, viu? Pai, o que você quer falar? E eu disse, filho. Aí eu pensei em elencar assim alguns poucos conselhos, porque era a última chance, né? E eu falei para ele assim, umas poucas coisas. Eu vou falar para você o que eu falei. Honre e glorifique a Deus na vida e na família. É Deus em primeiro lugar. Segundo, sua família, esposa e filhos, é o seu maior legado. Terceiro, zele pelo seu nome, porque ele vale mais do que dinheiro, vale mais do que ouro. E o nome vale. Trabalhe e seja honesto. Evite a dívida. Só coisa boa eu falei, né? Foi Deus que me inspirou, viu? Use o tempo da melhor maneira possível, porque ele não volta. Me lembro de ter dito o seguinte ainda, cuide da sua saúde e da saúde da sua família. E aí, para arrematar, né, sem prepotência, eu disse para ele assim, você deve ser para sua esposa e seus filhos o que eu sou para sua mãe e para vocês. Você não precisa ser mais do que isso, mas também não seja menos. Educar filhos não é fácil, mas é possível. Porque os filhos, eles copiam o exemplo dos pais. Qual é o bom caminho? Bom caminho está na palavra, gente. Para qualquer assunto, de todos esses que eu mencionei e muitos outros mais, você encontra aqui. Por exemplo, esse assunto dos filhos. Você quer que os filhos sejam educados para o reino de Deus? O Senhor falou assim, você tem que falar das coisas espirituais toda hora. De manhã, de tarde, de noite, sentando, deitando, levantando, andando pelo caminho, indo por aqui, por ali. Escreva e põe na porta, põe no dedo, não deixe esquecer, é um anel. Deus falou isso. Que exemplo nós estamos deixando para os nossos filhos e para os nossos netos. Essa semana foi uma semana muito triste, viu, gente? Só na quinta-feira, o pastor Robson e eu tivemos que fazer 2 sepultamentos. 2 num dia. Eu tive que ficar deitado na sexta-feira umas 2 horas a mais para recompor, né? Da professora Cléa, do pastor Pedro, e depois do pastor Paulo Sarli, que os filhos pediram que eu fosse dirigir o cerimonial. Mas eu queria falar uma palavrinha sobre a professora Cléa Gonzalez. Vocês estavam lá, e outros que estão aqui estavam lá. Foi emocionante quando uma vizinha falou em nome das vizinhas, do carinho dela, do trato dela, de como ela era, que saía de viagem, quando voltava trazia um mimozinho, uma lembrancinha para as vizinhas. Depois falou uma moça que era a manicure dela. E ela falou mais ou menos assim, se eu estiver equivocado, você me ajuda aí, mas acho que foi isso que ela falou. Ela me tratava não apenas como uma manicure, mas como uma amiga. Não foi isso que ela falou? Que exemplo. O bom caminho. O que o texto que nós lemos diz? Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para a vossa alma.
A alma é o ser todo. Quando Deus criou, lá como Gênesis 2:7, Deus criou do pó, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É o ser todo, é o todo, uno e indivisível. Quer ter descanso para o ser todo? Ande pelo bom caminho. Eu poderia falar sobre outros temas dentro deste tópico, mas eu acho que aqui já é suficiente. Ande pelo bom caminho. Eu faço um apelo para você. Quem escolhe o bom caminho sou eu. Quem escolhe o bom caminho é você. Eu não sei se vou conseguir, mas eu queria mostrar para vocês 2 gênios. Não é aquele que esfrega a lâmpada e aparece, não. Que aquilo é conversa fiada. Ok? Mas um gênio, vocês lembram desse homem aí? Billy Graham. Gênio. Este homem escolheu promover o reino de Deus. Ele pregou em 185 países. Ele alcançou cerca de mais de 200 milhões de seres, 210 milhões de homens e mulheres. Que tal? O outro gênio, vocês lembram de Stephen Hawking? Ele escolheu um outro caminho, mas é gênio, foi gênio. Os 2 foram embora no começo desse ano. Aos 21 anos de idade, ele foi visto como alguém que tinha esclerose lateral amiotrófica. Viveu ainda 55 anos, embora os médicos tivessem dito que ele viveria uns 3. Mas ele escolheu defender que o universo não teve início por um ato criador. Dizia com clareza: não existe um Deus, eu sou ateu. Que diferença! Um aproximou as pessoas de Deus, o outro distanciou as pessoas de Deus. Porque um escolheu o bom caminho. Que caminho você vai escolher? Hoje eu convido você em nome de Deus, não é em meu nome, porque eu vou embora, mas Deus é eterno. Hoje eu desafio você em nome de Deus, eu desafio você em nome de Deus, desafio você a escolher o bom caminho e andar pelo bom caminho. Sabe, quando tudo aqui terminar, você não vai se lembrar de mim, você não vai se lembrar de outros, mas se você escolher o bom caminho, você encontrará descanso para a sua alma, eternamente. Mas se não escolher o bom caminho, quando Jesus regressar, tudo estará terminado para você, tudo. Cadê Wesley? Vem aqui, filho. Silmar, vá para o piano, vá para o violão. Essa composição é dele. Vocês não sabiam, mas eu vou pedir para vocês cantarem de novo, tá bom? Para a gente terminar. Enquanto vocês ficam em pé, eu falo mais 2 palavrinhas aqui para o povo de Deus. Onde você quer passar a eternidade? Você quer passar a eternidade no céu, com Jesus, na nova terra, no novo céu e na nova terra? Se é isso que você quer, você tem que escolher o bom caminho. E, gente, todo o carinho do meu coração,
Não é fácil escolher o bom caminho, porque você tem que fazer mudanças, você tem que tirar coisas que você gosta. Ser cristão não é deixar coisas ruins, não, é deixar coisas gostosas. Bom, é com você. E se for o desejo do seu coração, pedir a Deus que guie você e sua família pelo bom caminho, para que sua alma, o seu ser todo encontre descanso. Quantos meninos estiverem cantando, você fique em pé, fale com Deus silenciosamente. Você que está nos acompanhando aí, se você também se sentir tocado por Deus, nós estamos perto da volta de Jesus. Não há mais tempo a perder, o tempo é agora, o dia é hoje, é nesse momento.
Obrigado. Jesus em breve virá. Eu tenho essa certeza comigo. Você tem que ter essa certeza. Ande pelo bom caminho. O bom caminho traz descanso. Senhor, que alegria poder estudar o Teu livro. Obrigado porque o Senhor chamou a nossa atenção hoje. Nós queremos andar pelo bom caminho, que é o Teu caminho. Mas só poderemos fazer isso pela Tua graça. Por isso, abençoa o Teu povo agora. Teu povo que está aqui reunido, Teu povo que está acompanhando, todos nós. Obrigado porque um dia o Evangelho nos alcançou. Obrigado porque Jesus veio aqui e deu a vida para nos salvar. Nós queremos ir para o lar, com Jesus, com a nossa família, com a nossa igreja. E por isso nós oramos agradecidos em Jesus, amém.